go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, tudo bem, meus queridos? Vamos começar a nossa aula de história, agradecendo a atenção de todos, o cuidado de todos. Nós já estamos chegando no final do capítulo, do nosso livro, o quarto livro. A gente venceu o primeiro, venceu o segundo, venceu o terceiro. E a gente tem que se alegrar que agora a gente já está chegando na etapa final do ano. E todos aqueles que se dedicaram, suaram a camisa, tiveram dificuldade, mas estão vencendo. Porque sem dificuldade, como é que a gente vai aprender a ser resistente? E eu estou muito feliz porque a grande maioria de vocês estão aqui, chegaram até aqui juntos. Então vamos seguir mais uma etapa do livro do quarto bimestre. Nós iremos trabalhar o capítulo 14. Na semana passada eu falei com vocês sobre as invasões bárbaras, ou melhor dizendo, as invasões holandesas e as invasões francesas. Pedi um resumo para vocês, que eu sei que foi sofrido, teve aluno que doeu o dedo, que teve aluno que teve que refazer porque não leu atentamente as orientações da professora no grupo, mas isso é normal, a gente está aqui para aprender. Agora, nós vamos falar de uma etapa muito importante da história do Brasil, que é sobre a expansão para o interior do Brasil, Então, o Brasil vai começar a ser conhecido dentro, não apenas no litoral. Agora vai ser adentrado as matas do Brasil. E um dos personagens importantes que a gente vai falar hoje é quem? Os bandeirantes. Esses personagens que tinham duas visões entre o herói e o vilão. Para alguns, os bandeirantes foram vilões. Para outros, os bandeirantes foram heróis. Vamos conhecer esses personagens? Tá bom? Vamos lá, caminhe comigo, tá? Primeiramente, lá na página 18, novamente, repetidamente, isso é de propósito, para vocês entenderem o que era que estava acontecendo no Brasil, o que já vinha acontecendo no Brasil, para você compreender esse novo passo que a gente vai estudar hoje. Teve um religioso chamado Frei Vicente do Salvador, que ele escreveu assim: os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados na praia. Esse texto está ali, ele começa a abertura do livro de vocês na página 18. O que o Frei Vicente quis dizer com isso, gente? É que os portugueses estavam muito presos no litoral, explorando as áreas do litoral, com o quê? Desmatando, tirando a madeira, construindo vilas, plantando cana-de-açúcar, trazendo escravos, construindo os engenhos, Era essa a rota, era essa a ideia. Aí depois tem uma outra pergunta que vocês vão precisar responder, que são as questões, tem 5 questões aí para você responder. Aí vem, por que Portugal se interessou pelas colônias do Brasil só depois de 1530? É porque Portugal estava envolvido no comércio do Oriente, das Índias, a carreira das Índias. E aí o Brasil era só um lugar para vir aqui, pegar um pouco de água, alimentos, algumas coisas, e vai comprar as mercadorias nas Índias. Mas aí começou a mudar, o litoral começou a ser explorado, a cana-de-açúcar chegou para cá, porque a cana-de-açúcar era um produto muito valioso, lucrativo, então eles não podiam plantar qualquer coisa. Depois os escravos, o comércio, o tráfico de escravos, que a gente também já trabalhou, vai enriquecer mais ainda a economia entre a colônia e a metrópole e a colônia, Portugal e Brasil, Brasil e Portugal. Então, a gente vai relembrando a ideia porque os portugueses estavam muito presos no litoral, porque eles estavam desenvolvendo as atividades das áreas litorâneas relacionado ao açúcar, a construção de vilas, ainda estavam ligados ao comércio indiano, que depois vai entrar em crise. Portugal vai deixar de praticar esse comércio e vai intensificar a exploração da sua principal colônia, que é o Brasil.
o Tratado de Tordesilhas, que vem fortalecer, né, o que era de Portugal, o que era da Espanha, e depois esse tratado vai ser desfeito. Tudo isso a gente já viu, certo? Agora bora caminhar. Quem seriam os bandeirantes? O que eram as bandeiras? Qual é a representação desses homens tão importantes na história do Brasil? Bora lá. Na página 19 do livro de vocês, vai falar um pouquinho sobre alguns personagens. As bandeiras, elas eram expedições que geralmente partiam do litoral. Muitos desses bandeirantes eram também chamados de paulistas. A cidade de São Paulo, que hoje é a cidade maior da América Latina, que é a megalópole no Brasil, era uma vila chamada de Piratininga, que depois vai ser chamada de São Paulo. E a maioria desses bandeirantes, eles vieram de São Paulo, eles eram chamados de paulistas. Esses bandeirantes, muitos deles eram nascidos já no Brasil, descendentes de portugueses, mas também alguns portugueses. E eles eram escolhidos pelo governo geral para serem homens resistentes a desbravar as matas do Brasil. Essas expedições, elas tinham como função busca de riquezas, as riquezas que tanto a metrópole queria. Conquistar novas terras, descobrir o ouro, a prata, pegar o indígena para ser transformado em escravo, buscar terras férteis que pudessem servir para plantar, descobrir algum tipo de riqueza no meio da mata que podia ser vendido para Portugal. Eram tantos objetivos, mas o desejo maior era as riquezas, aquilo que servisse para ganhar dinheiro. No livro de vocês, na página 19, fala que esses bandeirantes, eles carregavam armas, munição, suas roupas, o que eles podiam carregar. Eles também traziam sementes para quando eles chegassem em um local, desmatassem, pudessem fazer um plantio pequeno, caso precisasse sobreviver. Eles vão conhecendo novidades, mas eles vão trazendo novidades também para os lugares onde eles chegam. Através das rotas dos bandeirantes, cidades vão sendo construídas, mas claro que uma cidade não começa grande, ela começa com uma vila, como foi Bragança, por exemplo, começou muito pequena e hoje é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Esses bandeirantes, eles vão possibilitar o grande conhecimento do interior da colônia. Então, as expedições têm essa visão dos desbravadores, os corajosos, os destemidos, homens que eram resistentes, não tinham medo de nada. Mas, em contraposição, eles vão aprisionando indígenas, eles vão derrubando a mata, eles vão trazendo terror para muitas tribos, daí a visão de uma pessoa má. Então, os bandeirantes tinham essas duas características. Uma hora, pessoas corajosas, valentes, destemidos, heróis. E de um outro lado, o que traz o terror, o que traz o medo, o vilão, o malvado, né? Duas visões assim contraditórias na figura dos bandeirantes. Quando nós olhamos aqui, nós olhamos as rotas dos principais grupos de bandeirantes. Eles não andavam só, eles andavam em grandes grupos. Aí eu vou colocar aqui dois. O Antônio Raposo Tavares, que ele fez esse caminho bem grandão aqui, chegando até a região da Amazônia. E Domingos Jorge Velho, que é o personagem que eu acabei de mostrar daquela figura, que ele foi para a região do Nordeste. Ele saiu do litoral e foi para a região do Maranhão. São alguns personagens que ficam marcados na história. Se você for em algumas cidades paulistas, você vai ver muitas estátuas desses homens, como um homem imponente que trouxe o desenvolvimento para aquele lugar. Mas a gente também tem que entender que dentro desse processo de desbravamento, eles aprisionavam
os nativos do Brasil. A gente não pode deixar de olhar esse lado. Então, eles cometiam atrocidades, castigos, torturas, morte dessas tribos nativas que não se rendiam ao controle de Portugal. Tá bom? Bora olhar isso aí. Então, a gente vê que a grande maioria desses bandeirantes saem da onde? De São Paulo, do Sudeste, e vão percorrendo o Centro-Oeste, a região de Minas Gerais, a região do Pará, né, chegando aqui até a região da Amazônia, Maranhão. Então, aqui nós temos uma ideia do caminho desses bandeirantes. Quando eu digo para vocês, né, tem uma atividade para vocês responderem verdadeiro ou falso na página 20, e tem uma imagem, né, parecida com essa aqui que eu coloquei para vocês lerem um texto e observarem o mapa, tá? É verdadeiro ou falso, fácil, são 3 frases para vocês colocarem verdadeiro ou falso, tá bom? Quando a gente caminha, e aí lembrando aquilo que eu falei para vocês, de que os bandeirantes caminhavam na mata, derrubavam florestas, aprisionavam indígenas, se relacionavam com indígenas de forma pacífica e de forma violenta, eles também vão conhecendo as riquezas da mata, as riquezas que estão dentro das florestas do Brasil. E eu coloquei alguns para vocês. Esse assunto está lá na página 21, né? Assim como na página 21 tem uma imagem forte de como o bandeirante aprisionava o indígena, famílias inteiras de índio. Então esse é o lado que não pode ser deixado de ser colocado. O índio passava a ser uma mercadoria, tratado como escravo. Mas ao mesmo tempo que o bandeirante adentra a floresta e começa a desbravar o interior do Brasil, ele vai conhecendo as riquezas que estão guardadas ali e que o indígena conhece, usa. Mas o europeu vai começar a olhar com o olhar de um comerciante. Ele olha o guaraná, ele olha o cacau, ele olha o amendoim, ele olha o maracujá, a andiroba, a castanha do Pará. Esses produtos estão dentro da floresta, em diversas áreas do Brasil, dependendo de cada local, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, da Caatinga, que são as áreas de florestas variadas que tem dentro do nosso país. E para que serviria o cacau? Para o indígena, provavelmente só para ele degustar os carocinhos do cacau, que não tem muita polpa, que muita gente do interior faz isso, eu quando era criança também fazia. Mas aí o europeu vai começar a olhar o cacau de uma outra maneira, explorando melhor. E hoje nós temos como uma das principais ingredientes da nossa culinária o chocolate, que vai ser desenvolvido pela culinária, pelos estudiosos da Europa. O cacau vai ser levado para a Europa e vai começar a ser explorado as suas propriedades. O guaraná, que hoje é um derivado para muitos alimentos e cosméticos, o indígena já conhecia, sabia algumas propriedades medicinais, mas aí o europeu vem, traz, leva para a Europa e começa a conhecer melhor através dos estudos da medicina, das pesquisas que já estão avançadas na Europa. Assim com a castanha do Pará, assim com o maracujá, com a andiroba, com a copaíba, assim como o urucum, assim como o cravo, um tipo de cravo que tinha aqui, o pau de cravo, o pau rosa, a canela, alguns tipos de produtos que eles vão conhecendo aqui. Aí a gente fica pensando, o indígena conhecia e já utilizava, mas aí o europeu traz, né, da mata para a Europa, para a metrópole, e começa principalmente a utilizar na área da medicina, na produção de remédios. Por isso que esses produtos que hoje a gente conhece como maioria de produtos que estão nos alimentos e nos cosméticos, principalmente agora, né? Perfumes, shampoo, sabonete. Para aquela época,
o europeu ele tem um olhar de que seriam para a produção de remédios, daí o nome drogas do sertão. E esses produtos vão começar a ser explorados e levados para outros lugares do planeta, não só na Europa. Quando a gente fala também, indo para a página 22, a gente vai falar do quê? Da criação de gado. Um animal que não é de origem americana, tá? O gado não é daqui do Brasil, não é do nosso continente. Eles vieram de outros lugares distantes. Começaram a ser criados na Europa. Alguns são de origem ali das proximidades da Europa, outros são originários do Oriente Médio. E aí começa a ser trazido esses animais para cá com um objetivo. Eles eram para servir no transporte, nas cargas, dentro dos engenhos, assim como os africanos também vieram com esse objetivo para cá, trabalhar na lavoura canavieira. Mas aí alguns grupos de brasileiros, descendentes de portugueses, já descendentes de africanos e de indígenas, o Brasil já está se misturando, já está virando um povo miscigenado. A criação de gado começa a ser desenvolvida. Agora, o mais interessante, eles vão percebendo que criar boi e plantar cana não dá certo. E o rei de Portugal precisou criar um documento chamado de Carta Régia, assinada em 1701, já no início do século XVIII. Para quê? Que era para limitar uma área para se criar boi. O boi que tinha dentro do engenho era um pouquinho de boi. Para leite, para matar, para comer a carne, tirar o couro, para servir como puxar carroça. Esse era o boi, para puxar um arado. Mas aí quando alguns grupos de brasileiros e portugueses começam a se interessar em criar boi, perceberam que não dava para criar boi no mesmo lugar que plantava cana. Porque o boi simplesmente ia para a plantação de cana e destruía a cana. Porque é um animal pesado. Ele precisava de uma área. Aí o rei de Portugal faz o quê? Se você lê a página 22 e a página 23, nessa Carta Régia foi determinada uma distância do litoral, 10 léguas. Ou seja, não se podia criar o animal na mesma área onde tinham as plantações canavieiras, porque a grande maioria dessas plantações estavam no litoral. O que fazer? Muitos desses bois começaram a ser criados no centro-oeste, no interior do Brasil, em áreas planas, com lugares apropriados para se ter um pasto, próximo de rios, e que esses animais estariam em um lugar mais seguro. Mas preste bem atenção, a criação de gado não era o principal objetivo da economia colonial. O interesse era ouro, a prata, o açúcar. A criação de gado ainda está muito tímida. Pouco, muito pouco. Tudo bem? Preste muito bem atenção. Eles criavam uma quantidade pequena, muita gente não tinha os interesses, o interesse era o canavial, o interesse era o açúcar. Os bandeirantes, o interessante era buscar ouro, onde tinha prata, descobrir minas de metais preciosos. A criação de gado bovino, era ainda inicialmente muito pequeno. Tudo bem, presta atenção, tá bom? Agora a gente vai aqui. Vamos lá. Agora a gente vai para falar de um outro momento muito importante da história do Brasil. E olha, gente, a gente está falando de várias coisas aqui. Eu já falei para vocês dos bandeirantes, eu já falei para vocês dos caminhos que os bandeirantes percorreram, já falei para vocês das drogas do sertão, já falei para vocês da criação de gado. Aí quando a gente vai lá para a página 24, a gente vai falar de uma outra peça desse quebra-cabeça que está inserido no mesmo período histórico. Presta atenção. Não são coisas separadas, são coisas juntas. Aparece um grupo de tropeiros. Tropeirismo.
Bora falar desses homens? Quem eram eles? Os tropeiros, eles eram condutores das mulas, vendedores de mulas. Essas mulas, elas são animais construídos num acasalamento de 2 tipos de equinos, né? Um cavalo, ou melhor, um jumento e uma égua. Quando eles cruzam, nasce a mula, que é um animal estéril, não pode reproduzir. Essa mula, geralmente ela era criada, nascida e criada na região sul do Brasil, e esse animal ele era conduzido pelas tropas, pelo um tropeiro, um grupo de tropeiro, que vivia em cima de um cavalo. A vida dele era montada. E aí ele ia percorrendo com um número grande de mulas até a região do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Os tropeiros ganham muito espaço, principalmente no século XVIII, da metade, quando os bandeirantes acham as primeiras jazidas de ouro, que começa a ser explorada, que a gente ainda vai estudar isso. E a região do Sudeste passa a ser o ponto principal da economia dentro da colônia. Se antes era o açúcar, aí vocês lembram que eu falei na aula passada? Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles vão começar a plantar açúcar nas Antilhas. E esse açúcar produzido nas Antilhas, administrado pelos holandeses, vai criar concorrentes para a açúcar brasileira do Brasil. Vai gerar uma concorrência no mercado. E o Brasil vai ser prejudicado, porque nós éramos os grandes produtores de açúcar para a economia europeia. E essa concorrência vai levar a produção açucareira a entrar em crise. E nesse mesmo período, os bandeirantes estão a pleno vapor buscando o quê? As riquezas no interior do Brasil. E quando as jazidas de ouro começam a ser achadas em Goiás, em uma parte de São Paulo e principalmente na região que hoje é o estado de Minas Gerais, o que é que acontece naturalmente? Todo mundo vai querer ir para lá. O Rio de Janeiro é transferido, a capital do Brasil é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Onde fica o Rio de Janeiro? No Sudeste, perto de São Paulo e perto de Minas Gerais. O foco agora do Brasil não é mais o Nordeste, é o Sudeste. Pessoas que migram em busca do quê? Quero trabalhar com ouro, quero me beneficiar com ouro, quero ficar rico. E os tropeiros vão desenvolver a atividade de vender as mulas que eram usadas dentro das minas. Porque esse animal ele é mais leve, ele não reproduz, as fêmeas não podem engravidar. É um animal que é mais fácil de lidar, elas eram adestradas, as mulas. E agora esse animal vira uma fonte de riqueza para os tropeiros. Mas era um caminho longo, atravessando todo o Sudeste para chegar lá. E esses tropeiros iam parando em alguns lugares, passava uma noite, 2 noites, um dia para as tropas de mula, né, para o grupo de mulas descansarem, para elas comerem, se alimentarem e seguir o caminho. E nisso eles iam formando aquele local ali, com aquele grupo grande de tropeiros, e eles também iam participando de uma outra atividade econômica. Eles traziam alimento de um lugar para o outro. Inclusive os tropeiros criaram uma comida chamada de feijão tropeiro, que é um alimento feito de feijão, farinha, ovo, couve e as carnes, geralmente carne suína, carne salgada, que poderia ser um churrasco, uma carne bovina, podia ser carne de carneiro, podia ser carne de porco. E hoje, na atual conjuntura que nós estamos, na nossa sociedade, a maioria das carnes que estão dentro do feijão tropeiro são carnes de boi. A linguiça, o charque, que era uma das carnes também produzidas no Rio Grande do Sul e que eram trazidas pelos tropeiros.
Os tropeiros, como eles percorriam muitos lugares, chegando até aqui o norte, né? Mesmo sendo muito distante, alguns grupos de tropeiros chegaram aqui. Eles traziam correspondência. Eles vendiam sapatos, roupas, alimentos. Eles levavam alimento de um grupo para outro grupo. Imagine lá, você chega numa vila, tem um pequeno grupo de camponeses, os tropeiros ficam lá, se abrigam durante uma semana lá. Aí uma mulher serve lá um pãozinho de queijo, lá em Minas Gerais. Aí ele disse assim, eu vou subir mais um pouco, vou mais lá para a Bahia. Aí ela diz assim, então eu vou fazer uma sacolinha de um pão de queijo, vou dar para você levar. Aí ele chega mais lá na frente, para de novo. Aí ele divide o pão de queijo que ele ganhou, ou de repente ele vende para ganhar um dinheiro. Aí a pessoa come, gosta e diz assim, eu quero aprender a fazer isso. Da próxima vez que você vier, traga a receita para mim. Porque hoje a culinária do Brasil é tão diversificada. O que vocês acham? Uma das colaborações está nos tropeiros. Você que é do Pará, quando viaja lá para o Sudeste, para a casa de um parente, o que você faz? Ou se você for para o Sul, o que você faz? Você leva um açaí, leva uma farinha lavada, leva um cupuaçu, leva um camarão, um sururu para sua família que está lá. E quem está lá, que nunca comeu, vai comer, vai gostar, vai querer a receita. Entenderam como é que funciona? Então, esses tropeiros, eles são os comunicadores. Eles não levam apenas as mulas. Eles levam a sua viola, o seu canto, a sua forma de falar, o alimento, correspondências, cartas. Né? Não tinha correio naquela época. Mas o tropeiro tinha um tempo de voltar para pegar mais mula. Então, quando ele voltava, ele parava no mesmo lugar, ele entregava uma correspondência. Hoje você manda um e-mail e em segundos você tem uma resposta. Naquela época você tinha que esperar a carta ir, a resposta voltar e podia durar 3, 4 meses, né? Para vocês verem. Entenderam os tropeiros, né? Bora lá. Agora, né? Falamos até os tropeiros. Agora nós vamos falar sobre quem? Nós temos uma atividade na página 26, que fala sobre quem? Sobre os tropeiros. Sobre essa atividade dos tropeiros. E aqui nós temos um caminho. Olha, o mapa de vocês está lá na página 26, mas eu também coloquei um parecido. Só que o de vocês está melhor do que o meu. Tá bom? Vocês olham o mapa da página 26 e vocês vão ver que o caminho percorrido de um lugar chamado Santo Antônio da Patrulha. E esse caminho aqui é parecido. Né? É só para a gente comparar. Não é igual, tá bom? É parecido. Aqui o caminho é Colônia do Sacramento. Aí ele sobe o litoral, sobe até chegar em São Paulo. No livro de vocês tem um caminho Santo Antônio da Patrulha. Aí você percorre, e você vai observar que os tropeiros iam parando em determinados lugares. Aí você vai responder que lugares. Que influências culturais os tropeiros deixaram? Você pode fazer uma pesquisa. A atividade é de pesquisa. Você não vai achar as respostas todas no seu livro. Você tem que pesquisar, tem que catar informações lá na internet. Aí na terceira é uma pesquisa sobre o seu município, sobre Bragança, se você é de Bragança, se você é de Augusto Corrêa, se você é de Tracuateu, do lugar onde você mora. Então, qual foi o período que Bragança foi fundada? Foi no período colonial? A nossa cidade é do litoral ou é do sertão? Qual a motivação que resultou a concentração de pessoas aqui no nosso município? Porque as pessoas quiseram ficar aqui nesse lugar de Tracuateu, nesse lugar de Augusto Corrêa, nesse lugar de Bragança. Por que aqui? O que eles queriam aqui? O que eles desenvolveram aqui? E quando a gente pensa assim, por que Bragança foi criada aqui, fundada aqui? O que tem a ver com esse assunto dos tropeiros?
Então, os portugueses que vieram para cá, vieram com que objetivo? Pegar que tipo de riqueza? Levar para onde? Era só para Portugal que levava as nossas riquezas? Hoje, é só Bragança, tudo que nós produzimos, só vai para onde? Só fica aqui? Vai para onde? Vai para Belém, vai para o Sudeste, vai para a Europa, entenderam? Então, preste muito bem atenção nessa atividade. Vocês terão uma semana para fazer essa atividade calmamente no caderno de vocês. Tudo bem? Presta atenção. Uma semana. Bora seguindo? E aqui, para a gente estar fechando o nosso assunto, né? Vamos falar de um outro grupo muito importante nesse capítulo 14, se referindo ao conhecimento do sertão brasileiro, ao interior do Brasil. Os jesuítas, grupo de missionários que vieram para o Brasil com o objetivo de trazer a fé cristã. Lembre que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi uma das incentivadoras da expansão marítima. A Igreja investiu riqueza, dinheiro nessas viagens. A Igreja Católica estava passando por um momento de crise naquele período, do chamado período das revoltas protestantes, da contra-reforma. E uma das ações que a igreja vai desenvolver é a evangelização através das missões. E muitos grupos de missionários vieram para cá, para o Brasil. E entre eles, os jesuítas da Companhia de Jesus. José de Anchieta, tem um outro personagem que é... não sei o que da Nóbrega, agora eu esqueci, desculpa, tá? Era o Frei, o sobrenome dele era Nóbrega. Então nós temos vários personagens. O próprio Frei Vicente, que a gente viu logo no começo, que ele escreveu que os portugueses eram como caranguejos agarrados na praia. Esses personagens, eles vieram com o apoio do rei de Portugal, os jesuítas. O interesse deles era principalmente trazer o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus. E quando eles chegam até aqui, eles vão ser... Gente, os jesuítas são uma peça fundamental no processo de colonização, porque os jesuítas vão se aproximar muito dos indígenas. Eu coloquei aqui uma imagem, por exemplo, da construção de aldeias jesuítas dentro de áreas indígenas. E essas aldeias, elas foram construídas com a ajuda dos indígenas, claro, com o investimento da igreja financeiro. E dentro dessas aldeias jesuítas, tinha um modelo de moradias. O índio era catequizado, o índio era ensinado a cultura europeia e cristã. E ali dentro tinha a preparação para aprender o alfabeto, o latim, o português. E nesse mesmo momento, o indígena também ensina para o jesuíta muitas coisas que o indígena fala com a ajuda dos religiosos, desses grupos de missionários. Porque eles fazem ali uma relação de amizade com muitos desses grupos jesuítas, desses membros da igreja, e eles vão trazer a revelação, o ensinamento daquilo que eles sabiam, mostrando as suas riquezas da floresta. Infelizmente, os jesuítas não tinham o apoio dos bandeirantes, porque os bandeirantes queriam o quê? Explorar, conquistar, tomar, dominar. E o índio era uma das coisas que ele queria para vender como escravo. E o jesuíta queria, na maioria das vezes, o quê? Paz, amizade, conhecimento, intimidade, relação. E acaba que tem um momento que os jesuítas, eles são tão atacados pelo grupo dos bandeirantes, em relação de que eles estavam atrapalhando o serviço, que os jesuítas são tirados do Brasil, são expulsos do Brasil com o apoio do governo de Portugal. Mas enquanto eles estiveram aqui, nesse primeiro momento desse grupo,
os indígenas recebem, contribuem para essa relação de conhecimento. Então, o indígena mostra, ensina para o jesuíta muita coisa, e o jesuíta também ensina para o indígena muitas coisas. Então, aqui, né, vocês têm aqui na página 27 um material de apoio. Vocês vão pegar o material de apoio do livro de vocês e vão trazer, vão desenvolver, vão construir, né? Vão construir um material que vai justamente falar sobre essa atividade, se referindo aí o chamado período em que os indígenas e os jesuítas estão se relacionando. Então, vocês vão fazer essa atividade também do material de apoio. Meus amores, espero que tenha ficado entendido para vocês. A gente vai, na semana que vem, aprimorando melhor essa parte, estudando melhor essa parte, tá bom? E façam as atividades daquilo que vocês conseguem fazer. As dúvidas que vocês tiverem, pergunte para mim, que eu estou aqui para ajudar, para tirar dúvida, tudo bem? Se quiserem pesquisar um pouco mais, essa atividade da pesquisa da página 26, uma semana para fazer, tá bom? Espero que tenha compreendido, tenha entendido, tenha acrescentado para o conhecimento de vocês, tudo bem? Muito obrigada, um bom dia para vocês, um bom estudo, e a gente se encontra até a próxima aula. Até logo, tá?